Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai explorar mais a fundo aquela relação, sabe, bem particular, quase mítica entre Jesus e a figura que a gente conhece como o precursor dele, né, João Batista. Olha, a nossa base aqui para essa exploração são os trechos de um texto que traz uma perspectiva bem específica, a Boa Nova. É uma obra que, se diz psicografada pelo Chico Xavier, né? Atribuída ao espírito Humberto de Campos. E o interessante é que ela detalha interações entre Jesus e o João desde meninos, focando muito nesse significado mais profundo, simbólico da conexão deles. Então, nosso objetivo aqui é tentar desemaranhar um pouco essa dinâmica que a fonte apresenta, como é que as mães deles, Maria e Isabel, já pareciam sacar, sabe, a natureza especial dos filhos e como os próprios meninos pareciam ter essa noção dos destinos meio entrelaçados. E, claro, qual o simbolismo por trás das trajetórias de cada um, segundo essa leitura. Vamos lá, tentar entender isso. Exato. Acho importante a gente frisar que essa fonte ela não se prende só aos fatos históricos, assim, que a gente geralmente conhece. Ela constrói uma narrativa bem carregada de simbolismo, de prenúncios, né? O foco é bem esse. Como esses primeiros anos, essas interações que o texto descreve já apontavam para os papéis bem diferentes, mas ao mesmo tempo complementares, que eles teriam lá na frente. É quase como se a gente estivesse acompanhando os bastidores espirituais, sabe? De uma conexão que já estava meio predestinada. Legal essa perspectiva. Então, vamos começar com um encontro que essa fonte descreve lá em Nazaré. A Isabel e o pequeno João, eles visitam a Maria e o Jesus menino. Isso foi pouco depois daquele episódio famoso, né? Quando Jesus, ali com os 12 anos, debateu com os doutores lá no Templo de Jerusalém. O que será que essas mães viam nos filhos, hein? Que já indicava algo tão fora do comum. Parece que rolava uma cumplicidade ali, um reconhecimento mútuo até entre elas, né? Com certeza. A conversa entre a Maria e a Isabel, do jeito que está narrada no texto, é muito reveladora disso, dessa percepção mútua. A Isabel, por exemplo, ela fala do filho, do João. Ela descreve ele como um menino diferente, sabe? Meio introspectivo, buscando a solidão mesmo sendo tão pequeno. Ela conta que às vezes encontrava ele meditando entre umas figueiras bravas ou andando sozinho pelas estradas, perdido em graves pensamentos, como diz o texto. Uma seriedade, uma intensidade assim, que não era muito comum para a idade, né? Um perfil mais denso, talvez. Talvez. E já a Maria, por outro lado, descrevia Jesus de um jeito bem diferente. Ela percebia nele uma sabedoria, sabe? E uma compaixão que impressionavam muito. Ela mencionava as palavras boas que ele sempre tinha para as lavadeiras, para os viajantes cansados, para os mendigos que encontrava pelo caminho. Maria ficava maravilhada com o jeito dele falar, uma eloquência que ela sentia que não tinha nada a ver com a dos doutores lá do templo. E também com essa mania dele de ficar pensando sobre o próprio destino. Que interessante esses contrastes. Sim. São temperamentos bem contrastantes, né? Um mais voltado para dentro, para essa reflexão mais austera, talvez. O outro mais expansivo na compaixão, na sabedoria prática. Mas os dois, segundo a fonte, com uma profundidade espiritual em comum desde muito cedo. E esse encontro acontece logo depois daquele evento no templo, que deve ter sido um baque para a família toda, imagino. Jesus some. Depois é achado debatendo de igual para igual com os doutores. A fonte até menciona que um desses doutores, um tal de Eleazar, teria dito para o José, meio que num tom de aviso: este menino parece nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. Puxa, imagina a aflição da Maria ouvindo uma coisa dessas do filho. Sem dúvida nenhuma. O texto descreve bem essa angústia de mãe. A Maria vai procurar esse mesmo Eleazar, preocupada com o futuro do menino, com a infância dele que parecia tão desprotegida diante de um destino que soava perigoso. Eleazar até promete se interessar pela sorte de Jesus, oferecer alguma proteção, mas a apreensão da Maria não some assim tão fácil, né?
Ela sente que tem algo maior ali e talvez mais arriscado em jogo. É aí que a coisa fica realmente interessante. A conversa que a Maria tem com o próprio Jesus depois disso tudo. Ela, naquela angústia de mãe, fala para ele da necessidade de um preparo melhor. Talvez pensando naquelas ofertas de estudo com os doutores, né? Como é que um menino responde a uma preocupação dessas, hein? Pelo menos segundo essa narrativa específica. Olha, a resposta de Jesus, do jeito que está no livro, é de uma maturidade que chega a ser desconcertante. Ele primeiro meio que questiona a preocupação dela, quase como quem diz: mãe, você não vê a minha conexão com o Pai? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? É uma afirmação de identidade espiritual muito, muito forte para a idade. Uau! Direto ao ponto. Sim, mas ele não descarta totalmente a ideia de preparo, entende? Quando a Maria insiste, ele concorda que toda a preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Ele reconhece o valor do aprendizado, só que aí vem a virada. Ele afirma que já está com Deus, mas que o Pai espera exemplos bons, e então ele faz a escolha dele. Ele diz: meu Pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa, e eu escolherei, desse modo, a escola melhor. E qual seria essa escola melhor para ele, então? Não eram os doutores do templo, afinal? Não. A escolha dele, segundo essa fonte, é pedir para o José para trabalhar com ele na carpintaria da família. Olha que interessante isso. Mesmo sabendo das promessas de estudo, talvez de influência, que os doutores poderiam oferecer, ele opta pela humildade do trabalho manual, pelo cotidiano ali do lar, pelo esforço próprio como caminho para Deus e para dar o exemplo. Que demais! A fonte interpreta isso como uma decisão superconsciente, uma valorização da simplicidade, do trabalho honesto, do exemplo vivido, sabe? Em vez de seguir talvez um caminho mais intelectualizado ou de poder que talvez estivesse se abrindo para ele ali. É uma afirmação de autonomia, né? E de um caminho espiritual muito particular. Nossa, que reviravolta mesmo! Uma demonstração de humildade e de clareza de propósito que é impressionante para a idade que ele teria ali. E isso conecta a gente com outro momento chave que a fonte descreve, agora com os dois meninos juntos, Jesus e João. A cena é pintada numa colina perto de Nazaré, com aquela vista linda da Galileia e Samaria, o Monte Hermon, Gelbole, Tabor. O texto sugere que Jesus estava ali explicando os planos dele para João, com a confiança de quem fala as minudências dos seus planos a um soldado de confiança. Que tipo de conversa profunda seria essa entre duas crianças, né? Me pergunto. Pois é, a fonte não entra nos detalhes das palavras exatas, claro. Mas ela especula que o papo girava em torno do combate entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. Mas olha, talvez mais importante que o tema exato, o fascinante mesmo é o peso simbólico que o texto dá para esse momento. A imagem é muito poderosa. Sugere um entendimento mútuo, uma cumplicidade precoce e profunda sobre os papéis que eles teriam. Papéis distintos, mas totalmente interligados, né, no futuro. Uma sintonia fina desde cedo. Exato. É como se o estrategista divino, vamos dizer assim, estivesse alinhando as coisas com seu precursor mais leal, já naquela tenra idade. Uma sintonia de almas ali, preparando uma revolução espiritual. Essa ideia de papéis diferentes, mas super conectados, fica ainda mais clara no momento da despedida, né? Quando João tá para ir embora com a mãe e a Isabel, o texto diz que Jesus teria falado quase como uma profecia ali na hora. João partirá primeiro. Como essa frase, que parece simples, dita por uma criança, arma todo o cenário para o que viria depois. Qual o peso disso? Essa frase é um ponto de virada narrativo fundamental na fonte. Ela marca, de forma explícita, quase definitiva, o papel do João como o precursor, aquele que iria na frente, que prepararia o caminho antes que a missão principal de Jesus começasse para valer. Confirma toda aquela dinâmica que já estava se desenhando, né? Desde as percepções das mães, na conversa dos meninos. Um abre a picada, desbrava o terreno, o outro vem logo em seguida, trazendo a mensagem completa à plenitude. A ordem dos fatores, a sequência da missão, parece que é selada ali naquele instante de infância tão carregado de significado. Faz todo sentido dentro dessa construção simbólica que a fonte apresenta.
E, de fato, como a história depois conta e a fonte reforça, o João partiu primeiro para a missão dele. Vamos avançar, então, para a vida adulta dele, como o texto o descreve. É aquela figura forte, né? Austera, vestindo peles de animais, comendo gafanhotos e mel silvestre, a famosa voz que clama no deserto. A mensagem dele era direta, sem muitos rodeios, e o fim dele, a gente sabe, foi o martírio, um testemunho bem radical pela verdade que ele pregava. Exatamente. E é aí que o simbolismo que essa fonte constrói fica ainda mais evidente, mais claro. O texto usa o João Batista como um arquétipo muito poderoso. Ele é apresentado como a personificação da verdade. Mas atenção, não é uma verdade fácil, confortável. É uma verdade áspera, que confronta, que mexe nas feridas, que dilacera e magoa, como o próprio texto coloca. Uma verdade necessária, mas que exige sacrifício, né? Tanto de quem proclama quanto de quem a ouve. Uma verdade que incomoda. Isso. E nessa leitura simbólica, Jesus viria depois como a personificação do amor, a misericórdia, a compaixão, a bondade que cura. Tudo isso só poderia, digamos assim, fincar raízes e florescer de verdade depois que o terreno tivesse sido preparado por essa verdade rigorosa do João. A analogia que a fonte usa é muito forte. João é como a dor que anuncia a chegada da luz. É como o trabalho pesado na pedra bruta da consciência humana para que a obra do amor de Jesus pudesse surgir depois, mais pura, encontrando menos resistência, talvez. Quer dizer, então, que a aspereza do João não era um fim em si mesma, era um meio necessário para abrir caminho para o amor. Uma espécie de demolição necessária antes da construção. É isso, precisamente. Essa é a interpretação central da fonte. A verdade, nesse sentido joanino, é a força que expõe a hipocrisia, que derruba as ilusões, que força um confronto com a realidade, por mais dura que ela seja. Pensa no contraste que o texto faz. De um lado, figuras como Salomé, representando a futilidade, a superficialidade do mundo, ou Herodes e Herodíades, simbolizando o jogo político, o interesse pessoal, o convencionalismo vazio. Do outro lado, está lá o João, inflexível, denunciando tudo isso em nome de uma verdade maior. Ele é o desbravador que limpa o terreno, entende? Entendo. Uma limpeza necessária. E essa simbologia vai até além se a gente conecta isso com um quadro um pouco maior. João Batista é visto também como símbolo do cristão ativo, no sentido daquele que está em luta constante consigo mesmo, aquela batalha interna contra as próprias imperfeições, contra o egoísmo, o orgulho. Essa luta árdua, essa disciplina quase ascética, seria o esforço necessário para criar um santuário interior, um espaço limpo e preparado dentro de si mesmo, onde o Cristo, o amor divino, pudesse então habitar. Ah, interessante essa conexão com a luta interna. Sim, é a disciplina que precede e que possibilita a verdadeira transformação pelo amor nessa visão. Entendi. É uma visão bem profunda do papel dele, realmente. E isso talvez ajude a gente a entender melhor aquela afirmação forte, né, atribuída a Jesus, que a fonte também relembra. Dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Considerando todo esse papel de precursor, essa verdade áspera, o sacrifício final, então o que define essa grandeza toda do João, segundo essa interpretação? Por que ele seria o maior? Olha, a grandeza do João, nesse contexto específico da fonte Boa Nova, não está em ter tido a missão, digamos, mais agradável ou a mensagem final, mas sim em ter cumprido com perfeição absoluta o papel dele. E era um papel crucial, dificílimo e, de certa forma, até ingrato. O de ser a transição, a ponte. Ele representa o ponto mais alto da antiga profecia judaica, o último grande profeta da lei, mas, ao mesmo tempo, ele é quem abre a porta e aponta o caminho para a nova mensagem, a do amor personificada em Jesus. Faz sentido. Ele fecha um ciclo e abre outro. Exato. A tarefa dele de ser essa voz que clama, essa verdade que prepara o terreno, mesmo que isso custasse a própria vida, isso é visto como essencial, como uma peça fundamental no plano divino. A grandeza dele estaria nessa fidelidade radical à sua missão preparatória, por mais dura que fosse.
Uma fidelidade admirável. Isso levanta uma questão interessante, né? Sobre como diferentes papéis, mesmo aqueles que parecem só preparar o terreno, ou que envolvem confronto, dificuldade, sacrifício, podem ter uma grandeza e um propósito espiritual imensos por si só. A preparação rigorosa, a disciplina, a verdade que incomoda, tudo isso tem seu valor intrínseco, sabe? Não é só um degrau para outra coisa. A fonte valoriza muito essa função específica do João. Realmente, dá o que pensar sobre valorizar todas as etapas de um processo, né? Não só o resultado final ou o papel mais brilhante. Bom, recapitulando então o nosso mergulho de hoje, a gente explorou essa conexão bem singular e quase predestinada entre Jesus e João, que a fonte Boa Nova descreve desde a infância deles. Vimos como as mães já perceberam algo especial e como os próprios meninos pareciam ter uma cumplicidade sobre seus futuros papéis. Analisamos o peso simbólico das interações deles, especialmente daquela frase "João partirá primeiro", que meio que selou essa dinâmica de precursor e Messias. E, por fim, aprofundamos no legado de João como essa personificação da verdade necessária, ainda que austera, que prepara o caminho para a mensagem de amor de Jesus. Uma dinâmica interessante, de verdade abrindo espaço para o amor. Foi isso, né? Essa narrativa simbólica toda acaba provocando na gente. O texto apresenta essa dinâmica. João como símbolo da verdade rigorosa, da disciplina, da preparação que muitas vezes dói, mas que antecede o amor que transforma e cura, representado por Jesus. Se a gente traz isso para o nosso dia a dia, sabe? Para o nosso crescimento pessoal, ou até para pensar em mudanças na sociedade, qual a relevância hoje dessa ideia? Será que muitas vezes verdades difíceis de engolir, ou processos de preparação que exigem esforço e disciplina, essa função João Batista em nós ou no mundo, precisam mesmo acontecer antes que o amor, a compreensão mútua, a cura ou uma nova fase mais positiva possam realmente se firmar e dar frutos? Boa pergunta. Fica aí a provocação para a gente pensar em como essa dinâmica simbólica de verdade e amor pode, talvez, se aplicar nas nossas próprias jornadas de transformação. Uma coisa para a gente levar e refletir.